A gente recebe nesse momento aqui no nosso All News o governador, né? Ele é governador agora afastado, não é mais, é ex-governador neste momento de Minas Gerais, Romeu Zema, mas até esse momento eu acho que pré-candidato, a gente pode dizer assim, né? Pré-candidato à presidência da República, ele que está conosco ao vivo aqui no nosso All News e eu me levanto aqui para recebê-lo. Olá, governador, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias, Sakamoto, para todos que estão nos acompanhando. Um prazer estar com vocês. Vamos falar, a gente tem recebido aqui, ontem recebemos Eduardo Leite, a gente tem conversado aqui, né, sobre esses bastidores da política, esses dias de negociação. O senhor segue firme com o desejo de ser candidato à presidência da República ou, de repente, já pensa, talvez, e até se candidatar a vice numa chapa com o Flávio Bolsonaro? Dizem até que esse era um dos desejos, né, é um dos desejos do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor aceitaria ser o vice de Flávio Bolsonaro nessa disputa em outubro? Fabíola, eu fico muito honrado, lisonjeado do meu nome estar sendo lembrado sempre. Vejo sempre no noticiário algum líder político mencionando, mas eu levarei até o final, até porque sou um candidato diferente, nunca havia exercido qualquer atividade política até 2018, quando eu fui eleito pela primeira vez. E o que eu quero é acabar com essa farra dos intocáveis, é fazer aquilo que eu fiz em Minas Gerais, consertar aquilo que o PT estragou. Eu assumi um Estado arruinado, um Estado sem nenhuma credibilidade, e entreguei nesse último domingo para o meu sucessor um Estado que está de pé, que tem crescido, inclusive, acima da média Brasil, sem corrupção, sem escândalos. O brasileiro está cansado, o brasileiro hoje não tem dinheiro, e o problema do Brasil não é que falta recurso, o problema no Brasil hoje é que está sobrando ladrão, e nós precisamos mudar isso. Então, são propostas diferentes, e eu mostrei que é possível. E eu sou muito favorável também a uma boa chacoalhada. Quando o senhor fala de propostas diferentes, as suas propostas são diferentes do Flávio Bolsonaro, é por isso o senhor acha que não é possível compor essa chapa? O senhor falou que fica muito lisonjeado com o seu nome ser citado. Mas por que o senhor não aceitaria essa composição com o Flávio Bolsonaro? Bom, Fabíola, eu estive em agosto do ano passado com Bolsonaro para comunicá-lo em primeira mão que eu seria pré-candidato. O próprio Bolsonaro me disse: Zema, quantos mais candidatos a direita tiver, melhor, mais ela vai ter votos, mais forte ela fica. E no segundo turno nós estaremos todos juntos. Então, uma coisa não impede a outra de forma alguma. Isso é opinião dele e com a qual eu me compatuo também. A direita tem bons nomes, governadores bem avaliados, e nós estaremos mostrando para o Brasil o que é um governo responsável, e no segundo turno, sim, vamos estar trabalhando em conjunto. Olha, governador, pelo cenário atual, se a gente analisa as pesquisas, há um bloco do eleitorado pendendo para o Flávio Bolsonaro, um outro bloco pendendo para o Lula, e tem um miolo ali de eleitores ditos independentes que estão oscilando entre um e outro, até decididos a não votar. E o senhor frequenta essas pesquisas abaixo dos 2 dígitos ali, em torno de 2%, 3%. O que é que o faz crer que, se apresentando como um candidato de direita, que tem valores muito próximos dos que são defendidos pelo Flávio Bolsonaro, o que é que o faz crer que o senhor vai crescer? Para crescer, supostamente, no primeiro turno, o senhor precisaria se diferenciar dos 2 polos, inclusive do Flávio Bolsonaro. Não lhe parece isso? Ô, Josias, primeiro, cada eleição é uma eleição totalmente diferente. A minha eleição de 18 foi uma, a minha reeleição de 22 foi em outro contexto.
E nós estamos aí diante de uma caixa de Pandora aberta, por esse caso do Banco Master, toda essa corrupção, e nós vamos ter aí acontecimentos imprevisíveis, totalmente incertos nesses próximos meses. E eu sempre saliento, Josias, que em 2018, em março, eu estava pontuando 1% contra quem? Contra Pimentel do PT e contra Anastasia do PSDB. Sei que aquela eleição teve características distintas. E à medida que eu fui percorrendo Minas Gerais, naquele ano eu fui a mais de 200 cidades de carro, dirigindo, o mineiro foi vendo que havia uma proposta diferente. E agora, até outubro, eu estarei fazendo o mesmo pelo Brasil. Eu quero mostrar para o Brasil aquilo que nós fizemos em Minas. Apesar do estado de Minas ter 300 mil funcionários, eu não dei emprego para nenhum parente meu tem qualquer regalia, contrato, proximidade com o Estado, está se beneficiando. Eu quero mostrar que é possível fazer um governo sem corrupção, sem escândalo. Eu acredito num Estado que foi feito para servir e não num Estado como o do Brasil, que é mestre em criar privilégios, distribuir favores, como tem acontecido. O Brasil precisa de uma chacoalhada, precisa de alguém de fora. Uma empresa em crise sempre chama um externo, um outsider, para poder fazer isso, porque geralmente quem está ali dentro está culturado e não consegue enxergar os reais problemas. Governador, bom dia. Obrigado aqui pela presença no All News, a gente agradece bastante. Governador, para retomar, eu queria que o senhor avaliasse um pouco o papel do seu vice, Matheus Simões, que agora deve se candidatar, né, ao governo de Minas Gerais. Né? Ele ficará no cargo com a saída do senhor e se candidata. Né? O senhor acha que o nome dele, como colocou aquelas anotações do senador Flávio Bolsonaro em fevereiro, e foi revelado pela Folha de São Paulo, o nome do Matheus Simões puxa para baixo a candidatura bolsonarista de Flávio Bolsonaro, porque foi isso que estava anotado lá, né? Ele falou assim, me puxa para baixo, né? Ao lado do nome do Matheus Simões, e colocando, se o Matheus Simões fosse candidato, o senador Cleitinho e o senador Rodrigo Pacheco também seriam, né? Então, como é que o senhor avalia o papel a ser estabelecido por Matheus Simões e se ele realmente puxa para baixo Flávio Bolsonaro, como aquela anotação mostrou? Bom, Leonardo, as opiniões variam. Sakamoto, desculpe. Mas ele é Leonardo também. Ele é Leonardo, você não errou, não. Ele é Leonardo Sakamoto. Tá certíssimo, governador. Tá certo, governador. Obrigado, de qualquer jeito. Mas eu já fui lá em 2018 a grande zebra, e o Matheus Simões tem qualidades que talvez quem nunca trabalhou próximo a ele, como eu trabalhei, não conheça. Ele foi o meu braço direito durante mais de 6 anos à frente do governo de Minas. Primeiro como secretário-geral, depois como vice-governador, uma pessoa brilhante. Ele pode ainda, Sakamoto, ser desconhecido, ser uma pessoa que conversa, talvez de uma maneira mais técnica, até pela formação dele, mas ele está agora tendo seu momento de visibilidade. Ele assumiu o governo de Minas nesse último domingo, me mostrou, ele vai estar em mais de 150 cidades nos próximos 100 dias, e isso muda tudo. Ele conhece a máquina pública como poucos, ele é a pessoa que mais está a par das centenas de projetos que nós temos hoje em andamento em Minas Gerais, os maiores investimentos da história. Então, ele, com toda certeza, vai ter essa oportunidade e vai caber ao mineiro estar analisando. Respeito o Rodrigo Pacheco, respeito o senador Cleitinho, e fico até feliz de Minas ter bons candidatos, bons nomes, que são, de certa maneira, significam um seguro contra a catástrofe do PT. Tenho certeza que nenhum deles vai fazer os crimes,
vai fazer aquilo que aconteceu entre 2015 e 2018 com Minas Gerais, quando o Estado foi literalmente arruinado pelo PT. Ô, governador, tem várias perguntas chegando aqui da nossa audiência, eu gosto também de contemplar que quem está nos acompanhando ao vivo, o Cláudio manda uma mensagem, outros também falaram a respeito disso, que eu acho que é um assunto, o senhor já falou em Minas Gerais, né, sobre a questão do aumento do seu próprio salário, né, de cerca de 300%. O senhor que agora acabou de falar sobre a questão, né, da corrupção, isso não é corrupção, é um aumento de salário, não estamos falando de corrupção, mas estamos falando sobre essa coisa, né, dos benefícios, né, e algumas pessoas questionam. O Zema, que é do Novo, que sempre falou sobre o Estado mais enxuto e tudo mais, como explicar esse aumento? Essa é uma pedra no sapato? O senhor se arrepende de ter feito isso? Bíblia, de modo algum. Nós fizemos aqui uma correção que era necessária. Primeiro, tem de ficar claro, para mim o aumento não fez diferença, já que todo o salário meu, desde o início, é doado, geralmente para as APAES. Diversas aqui em Minas já receberam valores provenientes desse valor que eu recebo mensalmente. Então, eu não coloquei nada no bolso. Graças a Deus, minha vida está resolvida. Segundo, lá atrás, por volta de 2005, nós tivemos um populismo gigantesco em Minas Gerais quando o governador da época reduziu pela metade o salário dele e de todos os secretários. Só que era para inglês ver, todo mundo recebia jetons, tanto no governo do PSDB como depois no governo do PT do Pimentel. Eu gosto de mostrar aquilo que está acontecendo e não de ficar criando mecanismos que as pessoas têm dificuldade de enxergar. Então, eu tive a coragem de falar. Hoje, secretário de Educação, secretário de Saúde de Minas ganham o mesmo dos outros estados. E não ficar pagando uma ninharia menos do que um secretário municipal de uma cidade pequena, que é o que acontecia em Minas Gerais, e ficar criando os jetons, conselhos de administração para esses secretários. Era um truque para poder enganar os mineiros. Eu não gosto de truque, eu gosto de ser transparente. Por isso que Minas saiu da colocação número 22 em transparência para a primeira no Brasil. Eu acho que eu estou certo. Agora o brasileiro parece que gosta do engana que eu gosto e eu não. Então, a minha linha de atuar é essa. Governador, dentro dessa sua linha de transparência, eu depreendo das suas declarações que o senhor está fazendo uma leitura da conjuntura política. O senhor está avaliando, pelo que se depreende das suas declarações, que a campanha de 2026 será mais parecida com a de 2018, quando havia o componente da corrupção, do que com 2022, quando foi muito valorizado o componente, o fator democrático. Então, eu queria insistir na minha pergunta: como é que o senhor vai fazer nessa conjuntura, com a leitura que o senhor faz da conjuntura, como o senhor fará para se diferenciar do Flávio Bolsonaro? Porque para crescer, no primeiro turno, por exemplo, o senhor precisa se mostrar diferente dos dois polos, né? Como se mostrará diferente? Todo mundo sabe que o senhor é diferente do Lula. Está aqui durante a entrevista já realçando essa diferença, o antipetismo. Como fará para ficar diferente do Flávio Bolsonaro? Porque ficar mais um bolsonarista, talvez o eleitor prefira o original, não lhe parece? Ô Josias, você tem toda a razão. Candidatos de direita ou candidatos de esquerda sempre vão ter mais similaridade um com o outro. Mas eu respeito o Flávio, gosto dele, estive ao lado do pai dele. Vai caber ao brasileiro estar analisando. O que eu quero é que a direita ganhe essa eleição. Eu ganhando, vou contribuir com o Brasil, algum outro candidato da direita ganhando também contribuirá para o Brasil. Agora, essa questão até ela não me preocupa tanto,
O que eu tenho é de diferente dos demais candidatos é que eu venho do setor privado, ralei a minha vida inteira, rodei dirigindo mais de 2 milhões de quilômetros para implantar a empresa em 470 cidades em Minas Gerais. E eu estou na política para servir. Nós precisamos, eu acho que os políticos muitas vezes esquecem que o Estado foi feito para servir e não para distribuir favores e enriquecer alguns. Nesse ponto, eu acho que eu sou bem diferente da grande maioria. Eu falo que deveria ir para a política, prestar concurso público quem tem vocação. O que nós estamos assistindo no Brasil é quem vai para poder tirar proveito, para poder colocar dinheiro no bolso. Está errado? Está errado. Se quiser colocar dinheiro no bolso, vai empreender, abre uma empresa, vai ralar. Agora tem gente que entra no Estado e fica a vida inteira reclamando que está ganhando pouco. Se ele é tão brilhante, tão competente, abra um escritório de advocacia, abra uma empresa e mostre que ele é bom. Agora o Estado foi feito para servir. No Brasil, nós temos um Estado rico e as pessoas pobres. O governador, é interessante isso que o senhor está falando, que o Josias estava te perguntando a diferença. O senhor acha que esse é um ponto de diferença com a família Bolsonaro, por exemplo, que é uma família criada na política, né? Nesse momento, inclusive, os filhos também se candidatando. E o senhor até fala, meu salário dou ele integralmente às ONGs. O senhor não é uma cria da política. Esse é o ponto diferente seu da família Bolsonaro, por exemplo? Eu tenho muito, Fabiola, em comum com a direita. Quando a direita governa, nós não temos corrupção. Quando a direita governa, a segurança pública vai melhor. Então, nós temos muito em comum. Agora, eu sou diferente, de um modo geral, da classe política como um todo, tanto esquerda quanto direita, por essa minha maneira de pensar. Eu paguei imposto demais na minha vida. O brasileiro está cansado de pagar imposto e acho que vocês também. Você quer mais imposto e mais privilégio para os políticos? Eu não quero. Nesse ponto, eu vou ser muito coerente com essa postura minha. Chega de imposto. Qual é a sua proximidade com o Caiado nesse momento, governador? Desculpa, Josias, eu ia emendar essa que eu acabei fazendo outra, mas eu queria saber do Caiado se há alguma possibilidade de alguma aliança, né, para que venha essa terceira via. Aí eu não sei se o senhor também se considera por esse caminho aqui que o senhor está oferecendo, né? O senhor há algum tipo de negociação que possa vir a acontecer com o governador Caiado ou não? Fabiola, eu sempre me dei muito bem com os governadores de direita, Caiado, Ratinho, Tarcísio, Jorginho, sempre caminhamos lado a lado e vejo que o Caiado é uma boa opção, um governador bem avaliado. Agora, todo mundo sempre fala, eu serviço, alguém pode serviço meu também, você concorda? Né? Minas Gerais é um estado até que em população é maior do que Paraná, é maior do que Goiás, então tem de ficar claro, Quem o senhor gostaria de ser o vice? O senhor falou assim, podia ser meu vice também, quem o senhor queria que fosse seu vice? Eu não tenho esse nome ainda, está muito cedo, de preferência eu gostaria que fosse uma mulher. Eu fui o governador de Minas que mais nomeou mulheres para o Tribunal de Justiça, o que mais teve mulheres em cargos de liderança, e a participação feminina na política no Brasil vai inibir muito a corrupção, porque eu vejo que as mulheres são mais honestas do que os homens. Governador, o senhor tem sido, a fórmula, né, mineira da sua gestão, o senhor tem falado bastante de austeridade, o senhor tem falado bastante de desestatização, né, de redução do tamanho do Estado nessa atuação, só que o Brasil, isso em termos de Minas, né, o Brasil tem disparidades regionais e disparidades sociais e econômicas muito grandes, né, você tem o Sul-Sudeste em relação, por exemplo, a Norte e Nordeste, né, como é que o senhor pretende, né, encarar
essas realidades regionais, uma vez como presidente, sem a força, sem a atuação do Estado para tentar fazer essa compensação através de políticas públicas? Bom, Sakamoto, eu vivi esse problema em Minas. Minas Gerais tem na região norte do estado uma região que é extremamente semelhante ao Nordeste. Acho que nenhum governador do Brasil consegue encarar algo semelhante àquele que governa Minas. Nós temos em Minas uma parte que é igual ao São Paulo, uma parte que se assemelha ao Rio e uma parte que se assemelha ao Nordeste. E por incrível que pareça, na minha reeleição eu fui o vencedor em todas. Até na parte norte do estado, que se assemelha ao Nordeste, um pouquinho menos votado, mas mesmo assim com uma diferença bem expressiva, o que demonstra que nós conseguimos fazer uma gestão que atendeu todos. O norte de Minas recebeu grandes investimentos, tanto privados, empresas que se instalaram lá, quanto públicos. Depois de mais de 20 anos, nós estamos construindo lá 2 pontes sobre o Rio São Francisco. O PT da esquerda prometeu e não entregou nada lá. Eu estou entregando 2 pontes lá. O vice-governador, agora o novo governador Matheus Simões, vai estar inaugurando a primeira delas esse ano e a outra o ano que vem. Governador, então, não, mas eu estou entendendo. Desculpa interromper o senhor, não, mas é que eu estou entendendo o que o senhor está querendo dizer, mas a pergunta, tudo bem, o senhor está falando com relação a Minas, mas como candidato, pré-candidato à presidência da República, né, é por isso que eu puxei essa pergunta. Mas como é que o senhor pretende levar a mesma coisa, essa mesma indução de desenvolvimento a determinadas áreas do Norte e Nordeste? Que não é claro, o senhor bem sabe, eu não estou dizendo que o senhor está falando isso, não se resume a construir pontes, né? Não se resume a essa parte de infraestrutura rodoviária. Mas como é que o senhor pretende levar isso, fazer isso, né? Numa situação que, é claro, a gente tem investimento privado, mas existe historicamente uma função do Estado que é induzir desenvolvimento de forma local, né? Uhum. Bom, Sakamoto, não existe uma fórmula mágica para poder fazer isso no curto prazo. Um parafuso que você aperta e resolve tudo. Mas o que eu vejo é que um governo fiscalmente responsável, que acaba com essa farra dos intocáveis, que direciona recursos públicos de maneira adequada para o social, eu vou querer aprimorar em muito o Bolsa Família. Hoje nós temos marmanjo de 20, 25 anos que fica o dia todo jogando videogame em casa, recebendo Bolsa Família. Essa pessoa, na minha gestão, vai ter de estudar, mostrar que está fazendo um curso, está se qualificando, e quem é mãe, quem tem filho, vai continuar recebendo, na minha opinião, até mais, e mostrar que o filho está aí na escola. Eu ando muito no interior de Minas. Tem professora me reclamando, as mães não estão levando os filhos na escola, vem aqui pedir favor, porque se não tiver aqui um documento da escola, vão parar de receber. Eu quero que quem precise receba, mas que conduza de acordo com aquilo que está previsto. Filho na escola, filho vacinado. E agora o marmanjão, ele vai ter de prestar serviço voluntário para a prefeitura, ajudar numa creche, ajudar num lar de idosos, ajudar na limpeza pública. Ele vai, inclusive, estar se qualificando. No Brasil, nós estamos criando a cultura da dependência. O sujeito está saudável, novo e fica vivendo desse auxílio do Estado e só fazendo bico. E quem faz bico de vez em quando, lava carro, trabalha ali de servente, não se qualifica. Eu quero criar também um prêmio para quem tiver a carteira de trabalho assinada. Saiu do Bolsa Família, entrou no mercado de trabalho formal, vai ser dado um prêmio
compensa. Mas, o governador, isso aí não é muito simplista? Por exemplo, o senhor está falando agora, eu quero ver a carteira de trabalho assinada. A gente sabe hoje, o mercado de trabalho, da forma como ele está, o motorista do Uber não tem carteira assinada, o cara que entrega o iFood não tem carteira assinada. Muitas vezes a diarista não tem carteira assinada, porque faz faxina em várias casas. Não é simplista falar isso? E quando o senhor fala, por exemplo, que quer aprimorar o Bolsa Família, fazendo a retirada de pessoas que não deveriam receber, o senhor tem dados a respeito disso? Quem são essas pessoas que estão aproveitando de maneira errada o Bolsa Família? O Fabíola, tenho sim, porque durante esses meus 7 anos como governador, eu fui a mais de 430 cidades, inclusive cidades de 1.000, 2.000 habitantes. Eu converso na rua com um pequeno produtor rural, eu converso na rua com um comerciante. E todos me alegam isso. Eu acho que as estatísticas no Brasil, às vezes, que estão falhas. Ficam muito teóricas, focadas em grandes centros, e eu acompanho direto o setor produtivo. Nós temos hoje pessoas que têm oferta de trabalho, caixa de supermercado, que não querem ir, porque vão ter de trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde. E tem muita gente que acha que isso é um grande sacrifício hoje no Brasil. Então, nós temos de mudar um pouco esse conceito. Não tenho nada quem quer ser Uber, que é MEI. Parabéns para esses microempreendedores que estão ralando e carregando o Brasil nas costas. Então, nós temos de retirar esse peso da sociedade, acabar com esse círculo vicioso em que as pessoas não se qualificam, estão aprendendo a viver no improviso, em empregos pouco qualificados. Nós temos uma CLT de 1940. O Brasil não se modernizou nesses últimos 90 anos. Nós estamos aí com aquilo que funcionou no século passado. Precisamos de uma CLT2, ter opções também no mercado de trabalho. Então, eu sou favorável a uma mudança na regulação do trabalho. A nossa reforma trabalhista de 2018, que o Temer fez, ou 2017, foi totalmente desfeita já pela esquerda. Governador, o eleitor de Minas Gerais teve um comportamento dicotômico em 2022, né? Reelegeu o senhor e, ao mesmo tempo, deu uma vitória ao Lula. O Lula teve mais votos em Minas Gerais do que o Bolsonaro. Agora o Lula está preparando o palanque dele ao lado do Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco está ensaiando aí uma migração para o PSB e deve concorrer ao governo de Minas Gerais. O senhor acha que o Lula vencerá de novo em Minas Gerais? Qual é a estratégia que o senhor adotará para evitar que o presidente da República, candidato à reeleição, prevaleça no seu estado? Disse que quem vence em Minas vence no Brasil, né? O senhor acredita nisso? O Josias, primeiro, em 2022, na minha reeleição, eu tive mais votos do que o Lula em Minas. Teve, sim, muita gente que votou em mim e nele, o que demonstra que o brasileiro não tem um voto tão ideológico. Ele vai muito pela simpatia com as pessoas, algo nessa linha. Mas o que nós estamos assistindo nesse momento é um governo, um presidente de esquerda totalmente calado com relação ao maior escândalo de corrupção da história, que provavelmente vai se provar, que é o Banco Master. Estão calados, omissos, por quê? Será que tem algo que os incomoda? Eu tenho até sido, com toda certeza, e aí eu me diferencio dos demais políticos, o que mais tem criticado, o que mais quer apuração sobre esses fatos. Eu não tenho rabo preso, eu posso estar sempre pleiteando, é o que eu quero. Aliás, nós do Partido Novo, eu, os deputados, somos os que mais têm colocado a boca no trombone com relação a esse absurdo. E parabéns para vocês também da mídia, que tem dado total cobertura. Então, o Brasil não pode se calar. Nós temos hoje um presidente que está caladinho, ministros que estão caladinhos. O Master, a fraude dos velhinhos, precisam ser apurados e tem gente da esquerda envolvida, próxima do presidente.
Nesse aspecto, governador, o senhor tem muita razão quando realça esse caráter pluripartidário, né, do escândalo do Master. Mas dias atrás o presidente Lula, que de fato andava meio silencioso, ele disse, né, que o caso do Banco Master ele classificou como um ovo da serpente do Bolsonaro, do Campos Neto, que não vai deixar o governo dele pedra sobre pedra, palavras do presidente, e ele classifica o escândalo como um problema que vem da gestão do Roberto Campos Neto e, de fato, a intervenção no banco, a liquidação do Banco Master, foi feita agora na gestão do Gabriel Galípolo. E também chama a atenção, não sei se o senhor também tem atentado para isso, o silêncio do Flávio Bolsonaro, né? Ele, diferentemente do Lula, que andou falando aí, ovo de serpente e tal, o Flávio Bolsonaro não diz uma palavra, né? O senhor não acha que é incômoda a posição dos dois lados? Não acha que o escândalo é pluripartidário e que também o bolsonarismo está muito silencioso em relação a esse caso? Josias, você tem toda a razão. Como eu disse, acho que a bancada do Novo, somos os que mais têm falado e eu não vou me calar com relação a esse escândalo. Pelo que eu tenho conhecimento, tenho acompanhado, Josias, isso foi gerado na Bahia. A operação do Banco Master começou lá pagando cestas básicas, algum programa com o governo do PT, que deu espaço. Para mim, Josias, tem de ficar muito claro, as apurações têm de avançar e ser responsabilizado quem quer que for, de esquerda, de centro, de direita. O Brasil não existe para atender nenhuma ideologia, o Brasil existe para atender o brasileiro, aquele que levanta cedo e rala. E nós estamos vendo uma casta de intocáveis querendo que esse processo não avance. Nós temos um governo rico e um povo pobre no Brasil, que está cansado, que não tem dinheiro para pagar as contas no fim do mês. Então, eu sou totalmente favorável às investigações e lamento que a classe política não esteja questionando, colocando a boca no trombone, como eu e os deputados do Novo fazemos. Nesse ponto, o Novo é disparado o partido número 1 no Brasil. Nós não temos o rabo preso, nós fazemos o certo, e é isso que vai melhorar o Brasil. Fazer o certo e poder denunciar o errado. Quem não está denunciando, para mim, está errando muito. Por último, governador, nós estamos chegando perto do final da nossa conversa, mas o senhor disse a certa altura que governos da direita não têm corrupção, né? Nós tivemos durante a gestão do então presidente Bolsonaro a criação do orçamento secreto. Disso resultou uma corrupção desenfreada. Hoje há um ladrão instalado dentro do orçamento da República, o dinheiro escorre por esse ladrão, há mais de 8 dezenas de inquéritos em tramitação no Supremo Tribunal Federal, e o senhor se apresenta aqui na nossa entrevista como um outsider, embora tenha 2 mandatos como governador de Minas Gerais, o senhor se apresenta como um outsider, né? Não acha que essa perversão do orçamento, que foi potencializada pelo orçamento secreto durante a gestão do Bolsonaro, ela precisa acabar? E como o senhor fará para governar tendo um partido, sendo membro de um partido que é minúsculo, né, que é o Novo? Como o senhor se relacionará com o Congresso sem orçamento secreto, sem emendas, sem essa ladroagem que se instalou no orçamento? O Josias, nós precisamos dar uma boa chacoalhada no Brasil, no Congresso. Em Minas Gerais, Josias, durante a minha primeira gestão, eu tive, sim, inicialmente dificuldades com a Assembleia Legislativa, mas eu tenho como missão mudar essa cultura de permissividade. Eu vou conversar, eu vou mostrar que precisamos ter um outro caminho, que alguns interesses serão contrariados, e à medida que você ganha credibilidade, você ganha tração e força para fazer essas mudanças.
Na minha segunda gestão em Minas Gerais, onde os resultados já estavam visíveis, muito bem percebidos, adivinha se tinha deputado que queria ficar longe de mim? A maioria queria estar próximo. E eu os privilegio sem comprá-los, que é a prática no Brasil. Aqueles deputados de Minas que caminharam comigo, e foram muitos, eu fui na cidade deles, fiz diversos eventos com eles. A minha maneira de fazer política é a maneira lisa, é a maneira de trabalhar muito e não de chamar dentro de um gabinete e falar, ó, vota comigo que eu vou te dar tanto. Isso não aconteceu no meu governo. Então eu quero voltar com essa política, que é a política saudável, que é a política que vai fazer o Brasil caminhar para frente novamente. Fácil? Não. Impossível? Também não. Vai acontecer de um mês para o outro? Não. Mas nós vamos caminhar nesse sentido. Minas hoje está muito melhor em todos os aspectos, inclusive no ético. Converse com os prefeitos de Minas que você vai perceber isso. Antes eles eram perseguidos, eram pressionados e hoje eles têm um governo que é parceiro. Então nós temos de mudar esse modelo mental que passou a vigorar na política no Brasil e foi muito fomentado pela esquerda. A direita tem problemas? Tem de ser apurado e tem de ser sanado. Mas nós sabemos que tudo aquilo de mais grave aconteceu foi na esquerda. Petrolão, Lava Jato, Mensalão, etc. Na direita tivemos problemas, mas menos. Governador Romeu Zema, muito obrigada por estar aqui no UOL conversando com o nosso público. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Foi um prazer, um bom dia para vocês. Grande abraço. Abraço, governador. Obrigado.